30 minutos. Fazer uma pequena fala inicial aqui, alguns agradecimentos, né? Bom, então hoje nós teremos a palestra Natureza Rebelde, Natureza Pacificada, a história da educação no corpo, né? A história da educação no corpo, com a professora Carmen, que vem da Unicamp e gentilmente aceitou esse pedido aqui de fazer essa conversa com a gente, essa conferência aqui hoje à noite aqui na FURB, né? A professora Carmen vem a convite do Departamento de História e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Mestrado em Educação. Gostaria de agradecer rapidamente algumas pessoas que nos ajudaram neste evento. Em especial a professora doutora Gisele Serve. Eu estava na dúvida de falar Serve e Servi, acertei, né? Serve, que é a pró-reitora de ensino de graduação e a nossa coordenadora institucional do PIBID. Além da professora Gisele, agradeço também o apoio da professora Otília Martins, que é a coordenadora do mestrado em educação, e também da aluna Heloísa. A Heloísa está presente aqui? Porque a professora Carmen trouxe um livro de presente para ela, porque ela fez a arte do cartaz e recebeu 1000 elogios o cartaz da Heloísa. Então tomara que ela venha para ganhar o livro, né? Senão não vai ganhar. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, os alunos de educação física que estão aqui presentes, levantam a mão, só para a gente saber. Os alunos de história, os alunos de ciências sociais, tem 2 representando aqui. Os alunos do curso de moda, só tem uma representando. Os alunos do mestrado em educação. Muito bem. Que bom. Alunos de outros cursos que eu não nomeei. Pedagogia. Ótimo, muito bom. Muito bom ter um público assim, heterogêneo, né, de vários cursos. Bem interessante isso. Muito legal. Bom, o que eu queria ressaltar é que essa palestra só foi possível graças ao PIBID e, em particular, o apoio que a professora Gisele deu para a gente com a vinda da Carmen, né? Sem o PIBID, nada disso seria possível. Então, sou imensamente muito grato a esse programa. Também sou coordenador do PIBID na área de História, né? Então, é um programa que vem oportunizando uma série de vivências, experiências e, como essa, trazendo uma palestrante, né? Então, o nosso agradecimento especial é para a Gisele mesmo e para o PIBID. Bom, eu vou falar um pouquinho da professora Carmen, né? A professora Carmen, para quem não sabe, ela é natural aqui de Santa Catarina, de Mafra. Ela foi professora em Curitiba durante bons anos, né? 11 anos, trabalhou em escola durante 11 anos em Curitiba e depois ela foi dando início à sua carreira acadêmica. Na carreira acadêmica dela, ela se pautou nos estudos sobre a história do corpo e sobre a educação do corpo. Ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil a fazer essas reflexões sobre a relação entre corpo e história, corpo e educação, e aí tem uma vasta produção, uma série de livros sobre esse tema. Todos os livros da Carmen tem na biblioteca da FURB, inclusive hoje ela doou mais uma série de livros, o último que ela lançou também foi doado, sobre o papel das roupas, e então depois é só acessar e pegar os livros lá na biblioteca. Bom, a professora Carmen ela possui graduação em Educação Física pela Universidade de Paraná. Ela tem mestrado em História e mestrado em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo. Ela tem doutorado em Educação pela Unicamp e pós-doutorado em História pela Universidade de Montpellier, na França, e pós-doutorado em História também pela PUC de São Paulo.
Ela é livre docente pela Unicamp e professora da Unicamp desde 1987. Essa noite ela vem falar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória de pesquisa que ela faz sobre a relação do corpo com a história, e em particular uma análise de imagens no sentido da longa duração, né, dessa história que vem desde da antiguidade e se desdobra até a nossa modernidade. Então essa é a proposta dela, a gente pensar um pouquinho a questão do corpo na história. Só estou esperando passar a palavra para ela aqui para ver o pessoal que está chegando se acomodar, ver se vai ter jeito. Sim, quem? Beleza. Como a grande parte da imagem, grande parte da palestra, ela vai estar baseada na análise de imagens, então eu ia pedir para apagar essa luz aqui, para que todos possam observar as imagens. Vamos ver. Isso, está ótimo. Obrigado. Bom, então vamos começar então. Então passo a palavra para a professora Carmen e desejo uma boa palestra para todo mundo. Obrigado. Bom, boa noite. Eu vou ficar nesse lugar aqui porque eu vou precisar manusear esse aparelho, que eu sou meio atrapalhada também. Aliás, eu sou bem atrapalhada com esses aparelhos. Mas eu queria agradecer imensamente a esse convite feito pelo Léo, né, pela FURB e pelo PIBID. Então, agradecer de coração ao PIBID, esse lindo programa, né, que vem trazendo experiências de pesquisa muito interessantes para estudantes, né, e professores, essa relação pesquisa-aplicação, né, eu acho que o PIBID é um grande programa. Então agradeço o PIBID, a FURB e especialmente ao Léo, né, o Leonardo Brandão, que eu tive o prazer e a honra de conhecer numa situação em que eu fui uma das avaliadoras da sua tese de doutorado. Tenho uma longa tradição de trabalho com a orientadora do Leonardo, que é a professora Denise Santana, que é uma das historiadoras mais brilhantes desse país no tema da história do corpo. E ela me convidou para ser examinadora da banca do Leonardo e nós entablamos um diálogo muito interessante desde aquele momento. E quando o Leonardo passou no concurso aqui, nós continuamos a nossa conversa e aí surgiu esse convite. Então eu agradeço imensamente a esse convite por estar aqui. Bom, eu não sou muito boa de palco, então eu sou aquela professora mais tradicional que segue alguma coisa que escreveu. E que eu espero que ninguém durma, eu vou observar, se muitas pessoas dormirem, né? A gente altera a metodologia da apresentação. Mas em princípio, e agora eu vou pôr o óculos, quando eu coloco o óculos eu não enxergo mais ninguém, então eu vou começar a minha fala seguindo esse texto e depois, ao longo da fala, ele vai ser entremeado por imagens, né? Inicialmente, então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a forma como apareceu a palestra no site da FURB. Então, assim, né, o curso de História, o curso de Geografia, o mestrado em Educação convidam a professora Carmen. Bom, aqui nós já temos uma primeira emoção, simpatia e bons sentimentos, porque era bem o que queriam os nossos mestres, né, da Escola dos Análises, o rompimento das fronteiras entre as disciplinas. Então eu fiquei muito assim, honrada mesmo de aparecer com um convite dessa natureza. Bom, eu poderia iniciar esse nosso encontro hoje pensando com vocês, por exemplo, como é difícil na história recompor sentimentos, emoções, comportamentos, ou melhor dizendo, como foi possível dar-lhes lugar na história.
lugar para essa ciência, a história, uma ciência misturada de imaginação, como disse o Paul Veyne, para que essa dimensão dos sentimentos, das emoções tivesse lugar e, mais precisamente, para que o corpo tivesse lugar como um objeto digno da história. E nós devemos isso aos mestres dos análises, a Marc Bloch, a Lucien Febvre, sobretudo. Essa mudança de olhar é que permitiu a emergência do corpo como um objeto de estudos para a história, um objeto digno de estudo da história. Foi esse movimento de rompimento de fronteiras disciplinares e de invenção de novos objetos que essa nova abordagem da história exortava, que permitiu isso, e assim aproximou e afinou um diálogo com a antropologia, com a sociologia, com a geografia, a arqueologia, com a arte, com a educação, enfim, rompeu as fronteiras. Quer dizer, o Marcel Mauss, etnólogo, o Norbert Elias, sociólogo, comparecem então para compor esse quadro renovado do pensamento ocidental que assinala, de maneira bem singular, novos problemas, novos objetos, novas abordagens para a história e onde o corpo e as práticas corporais passam a ocupar um lugar. Como dissera Marc Bloch, era necessário que a história considerasse as aventuras do corpo. E aí eu me permito fazer uma breve citação de um trecho do livro A Sociedade Feudal, que me parece muito oportuna e sempre me inspirou muito para pensar as questões do corpo que eu venho pensando. Abre aspas. Ele diz: o homem das duas idades feudais, mais do que nós, estava próximo de uma natureza que, por sua vez, era menos domesticada e suave. A paisagem rural, onde os matos ocupavam os espaços tão importantes, apresentava de um modo menos sensível a marca humana. Os animais ferozes, que apenas povoam os nossos pontos para crianças, vagueavam por todos os lugares desertos e, por vezes, até os próprios campos cultivados. Além de um divertimento, a caça era um meio de defesa indispensável e fornecia à alimentação um contributo igualmente necessário. As noites mal iluminadas eram mais escuras e o frio, mesmo nas salas dos castelos, mais rigoroso. Numa palavra, havia por detrás de toda a vida social um fundo de primitivismo, de submissão aos elementos indisciplináveis, de contrastes físicos que não podiam ser atenuados. Não existe qualquer instrumento que permita avaliar a influência que tal meio circundante podia exercer nas almas. Como pensar, no entanto, que ele não tenha contribuído para a rudeza daquelas? Uma história mais digna de tal nome, de que os tímidos ensaios a que nossas possibilidades nos limitam hoje, teriam em consideração as aventuras do corpo. Pensemos então na precariedade quase perpétua vivida ao lado de inúmeras violências, catástrofes em uma longa duração. Que sentimentos teriam sido ali constituídos? Que medos ali teriam sido vividos? E como eles influenciariam ou influenciaram as explicações sobre o mundo? Ora, não seria o corpo, o coração de toda uma civilização material, como disse Lucien Febvre? Ou ainda, não seria o corpo também o lugar em que atuam inúmeros poderes, contrapoderes e saberes, como tão bem enuncia Foucault? Não seria o corpo capaz de permitir a apreensão dos modos de fazer e de sentir de uma sociedade? Modos que fazem emergir um acúmulo de impressões, de comportamentos, de gestos, de um conjunto de situações que são impostas pela alimentação, pelas condições climáticas, pelos odores, pelas higienes. Por meio do corpo, nós poderíamos também pensar nas mobilidades, ou seja, nos modos como indivíduos e grupos se deslocam geograficamente. E pensar também em como esses deslocamentos transformam as paisagens e transformam os corpos. Pensar, por exemplo, nos modos de se alimentar, de se vestir, de amar. Uma expressão de dor, de tristeza, de alegria, de medo, que permanece num quadro que é fabricado na lentidão da pintura, ou, mais tarde, na velocidade da fotografia ou do cinema, permite ainda pensar na própria maneira de como são percebidos os medos,
como são concebidos os males, no plural, mas também no singular, e como são vividos os sentimentos e as emoções. Uma história sensível exala dos corpos. Daí a possibilidade dada por esse novo objeto da história, o corpo, ser pesquisado a partir de inúmeras vias. A via da saúde, da doença, das curas, das religiões, da culinária, da alimentação, das roupas, entre tantas outras, e nesta conferência, na vereda da educação. Mais especificamente, da educação do corpo, concebida como um amplo processo cultural que está para além da instituição escolar. Essa noção não congela e nem dá a ideia de uma fatalidade de origem ou de causa e de consequência, mas, bem ao contrário, permite ver em que medida pequenos traços permanecem, se modificam, são inventados. Em que medida pequenas e grandes ações se fazem presentes em uma mesma prática, seja para mantê-la, seja para apagá-la ou para transformá-la radicalmente. Para a história, é sempre adequado pensar que... Atenção, se alguém estava dormindo, se prepare. Ai, sumiu tudo. Não acredito. O que aconteceu? Ah, não, estragou no impacto. Não, criou um suspense. O que aconteceu lá? Não é possível. Ah, não é possível. Não tem que fazer tudo de novo, não. Ele vai estar lá, né, Léo? Ele vai estar lá, né? Vai me escrever. Não, mas se não perde a graça. Agora abre. E daí eu vou... Deixa ela grande? Essa não. Bom, então eu dizia, né? Para a história é sempre adequado pensar que tudo não é a mesma coisa, mas tudo também não é totalmente novo, não é mesmo? Bom, pensar o corpo, pensar em práticas corporais é, pois, pensar em nós mesmos. É pensar em como vimos sendo constituídos em nossos gestos mais íntimos e mais públicos. Pensemos então delicadamente em como um sentimento de estar limpo, por exemplo, vai sendo naturalizado. Em como usar roupas limpas empresta dignidade, atesta superioridade e distinção. Pensemos, por exemplo, em como dizer bom dia ou boa noite, obrigado, em como ceder um lugar no ônibus, abrir uma porta aos mais velhos e deixá-los passar, tornam-se gestos naturalizados. Ora, podemos pensar ainda no lugar e na importância que certos objetos que nos circundam possuem na mediação de ações bem corporais. Pensemos exatamente em tudo que é aparentemente banal, em tudo o que nos parece tão natural em nós mesmos, em nossos corpos, em nossas casas, em nossas ações bem cotidianas. Lavar as mãos antes e depois das refeições, utilizar talheres no lugar dos dedos, escovar os dentes, não escarrar, cuspir, arrotar ou peidar nessa sala, por exemplo, não defecar e nem urinar no meio da rua, mesmo que existam cidades em que ainda se faz isso, não vomitar no meio do jantar e continuar a comer ao lado do vômito escondido por debaixo da toalha na mesa. Ora, se pensarmos assim simplesmente em tudo isso que diz respeito ao corpo, mais propriamente ao que está dentro dele, vemos logo que aquilo que o corpo produz torna-se pouco a pouco objeto da cultura. Portanto, de práticas e de comportamentos, de emoções e de sentimentos que devem ser aprendidos e que são, assim, fabricados pela cultura em suas múltiplas singularidades e atendem, sem dúvida, a necessidades daquele grupo humano específico. Ora, isso implica exatamente em uma educação corporal massiva, intensa, atenta a tudo o que se deseja e que é possível mostrar. O corpo vem sendo, portanto, o resultado dessa educação. Ele foi sendo concebido como expressão de civilidade, conforme assinalavam clérigos medievais e humanistas do Renascimento, assim como médicos e higienistas, pedagogos, filantropos, literatos dos séculos seguintes. Então,
Então, nesse caminho de pensar em nós mesmos e no que é banal em nossos corpos, como escreveu brilhantemente Daniel Rocha em seu memorável livro A História das Coisas Banais, eu recortei para esse início desta conversa alguns trechos de textos que se constituem fontes desse meu trabalho em torno desse tema educação do corpo. Eu não obedeço aqui a uma ordem cronológica, e os tempos aqui, eles são recortados e surgem de acordo com o que eles enunciam. Então, vou tomar uma água. Machado de Assis, em um de seus infinitos trabalhos literários, escreveu acerca dos modos de se comportar em um bonde. Estamos no Rio de Janeiro, no ano de 1883, mais precisamente no mês de julho. Em forma de um código de posturas e de modo bem sarcástico e irônico, Machado destila prescrições a serem seguidas para quem quisesse utilizar esse meio de transporte coletivo. Como comportar-se num bonde. Eu selecionei alguns porque são muitos, né? Então, vejamos alguns deles. O primeiro, dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes, com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora, e no caso do pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita essa limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é um bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de fazerem no próprio bonde. Podem fazer no próprio bonde, se for no caso de aposta, preceito religioso ou maçônico. Segundo, da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranja os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, mediante pequena gratificação. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar nas ventas de quem está do lado e nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-lo no passageiro da frente. Das pessoas com morrinha. Morrinha mau cheiro, né? Que às vezes é uma palavra muito regional. Bom, das pessoas com morrinha. As pessoas que tiverem morrinha podem participar dos bondes, indiretamente, ficando na calçada e vendo-os passar de um lado para o outro. Aliás, será melhor que morem na rua, onde eles passam, porque assim podem vê-los da janela. Bom, fazendo também referência específica ao corpo e aos comportamentos em diferentes situações, muito antes desse escrito de Machado, na verdade alguns séculos antes, no século XII, Yves de Saint-Victor escreveu uma obra destinada aos noviços intitulada Instituições aos Noviços. Obra em que estigmatizava toda a falta de delicadeza. Ao se referir aos comportamentos à mesa, bem corporais, ele diz o seguinte: não se deve agir, como fazem alguns, que uma vez sentados para comer, revelam a anarquia do seu espírito por meio da agitação e da desordem febril dos seus membros. Nas inúmeras prescrições que ele faz, eu recortei as seguintes. 1. Século XII. Não colocar seu dedo dentro do copo. Evitar enxugar as mãos nas roupas ou na toalha. Não se servir do prato com as mãos. Não cuspir um pedaço de algo que não se quer mais ou que se tem nojo. É necessário guardar o quanto possível a parcialidade e a moderação e manter a disciplina, que nada mais é do que um movimento ordenado de todos os membros e uma disposição decente de todo o corpo, seja em relação à sua postura, seja em relação às suas ações. Um médico judeu espanhol, Pierre Alphonse, convertido ao cristianismo, escreve em 1110 a seguinte obra, Disciplina Clericalis, que é uma compilação de breves histórias em forma de fábulas
que comportam de maneira clara uma moral a ser seguida. 2 gêneros de prescrições são ali evidenciadas. Eu vou mostrar umas imagens agora. Então a gente tem algumas imagens de um comportamento comedido. Não vou comentar as imagens porque vocês vão vê-las, né? Mas só para dar uma ideia. E logo a gente começa a ver, por exemplo, o que não se deve fazer. Bom, o Pierre Alphonse, ele diz o seguinte: os 2 gêneros de prescrições. Uma é da condenação de atos desagradáveis. Quais são? Não se deve encher demais a boca. Não se deve pegar os melhores pedaços da comida ao se servir. Não se deve comer o pão antes do início da refeição. E depois ele faz recomendações higiênicas. Não se deve falar de boca cheia, deve-se lavar as mãos antes e depois das refeições, não se deve tocar em nada que não seja comida após ter lavado as mãos. Nós estamos no século XII e isso não tem nada a ver com o que temos, com a nossa ideia de higiene, né? Eu vou comentar isso mais tarde. Num outro texto, Bernard de Clairvaux, ele escreve, que é um monge também diretor da Ordem Católica de Citeaux, ele escreve no seu sermão Cântico dos Cânticos que existem, isso é muito interessante, sinais inscritos no corpo dos monges e que deveriam ser apagados. Quais são esses sinais? Gestos burlescos, face hilariante, modo de andar frívolo. Um monge que assim se expressa está fadado a brincar, ri facilmente por nada, ele não controla o seu corpo, cospe, tosse. Do lugar que ocupa em seus aposentos, seus gemidos e seus suspiros invadem as orelhas daqueles que estão sentados ao seu redor. Bom, nós também podemos mencionar São Tomás de Aquino na Suma Teológica, quando se refere à modéstia nos movimentos exteriores do corpo. Também o médico e literato Rabelais, eu adoro o Rabelais, né? Ele, quando vai publicar a sua Gargantua, ele reserva uma boa parte da obra para destilar prescrições acerca da necessidade de transformar a natureza rebelde do seu gigante, ensinando-o a dominar a gula, a ser comedido em seus gestos e em suas ações, comedimento e controle de si conseguidos e orientados nos cânones aprendidos com o mestre ginasta, bem como por meio de uma disciplina geral entre atividades intelectuais e atividades físicas e morais. Bom, nesse mesmo século, no século XVI, ninguém menos que Leonardo da Vinci, em meio às inúmeras atividades e obras, né, que tanto fez como artista quanto como cientista e escritor, ele foi também mestre de banquetes nas cozinhas de Ludovico Sforza, que era o seu amo. Na ocasião em que foi mestre de banquetes, ele escreveu o catálogo intitulado Acerca do comportamento impróprio à mesa do meu amo. Texto que elaborou a partir das observações que ele fez daqueles que tomavam assento à mesa do seu amo no ano anterior ao momento em que escreveu, e que são muito semelhantes às recomendações feitas no século XII por Saint-Victor ou por Bernard de Clairvaux. Tomo algumas aqui. Então, vejam só, Leonardo da Vinci. Convidado algum se deve sentar em cima da mesa. Também não deve se sentar com as costas voltadas para a mesa. Também não deve sentar no colo do comensal. Não deve pôr as pernas em cima da mesa, nem se deve sentar debaixo da mesa, por qualquer tempo que seja. Também não deve pôr a cabeça em cima do prato para comer. Não deve tirar a comida do prato do vizinho sem primeiro lhe pedir autorização. Não deve colocar no prato do vizinho partes desagradáveis ou serem mastigadas da própria comida, sem primeiro lhe pedir autorização. Não deve limpar as armas à mesa. Não deve dar dentadas nos frutos que se encontram na fruteira, voltando depois a colocá-los na mesma fruteira. Não deve cuspir na frente do amo, nem ao seu lado.
Não deve revirar os olhos nem fazer caretas assustadoras. Não deve meter o dedo no nariz ou no ouvido durante qualquer conversação. E tem várias, eu não vou ler todas. E não deve agredir um serviçal, a não ser que seja para se defender. E se sentir vontade de urinar ou de vomitar, deve fazê-lo fora do local do banquete. Bom, já no século XVIII, nós vamos encontrar no novo Tratado de Civilidade de Antoine de Coubertin as seguintes recomendações que devem ser observadas à mesa. Não se deve demonstrar com nenhum gesto que se tem fome, nem olhar as carnes que são servidas com avidez, como se fôssemos devorar tudo, né? Quando estiveres à mesa, não se deve assoar o nariz, a não ser com o seu próprio lenço, escondendo o máximo possível essa ação, por exemplo, com o guardanapo. Não se deve jamais enxugar o suor do rosto, coçar a cabeça ou qualquer outra parte, arrotar, escarrar. Todas essas ações são indecências que revoltam todos à sua volta. Não se pode jamais roer os ossos, nem quebrá-los ou chupá-los para obter a moela. É necessário cortar a carne, aqui já se tem talheres, né, em seu próprio prato e depois levá-la à boca com o garfo em pedaços bem pequenos. É absolutamente incivilizado limpar os dentes diante de todo mundo, ou de limpar os dentes durante e após a refeição com o garfo ou uma faca. Isso é muito feio e é muito nojento, é muito incivilizado e deselegante. Bom, aí tem várias outras questões ainda, que eu acho interessante pensar nesse mesmo manual, já do século XVIII também. Nós vamos pensar, o manual vai falar também de questões mais amplas ligadas à gestualidade, vai dizer assim: não se deve jamais fazer grandes gestos com as mãos, né? No momento em que nós falamos, né? Bom, eu aqui não posso, né? Eu tenho pedido vejam só, e por que não se deve fazer grandes gestos? Porque isso expressa bem aqueles que nada têm a dizer, que são patéticos e que sabem apenas contorcer seus corpos. Vê-se aqui quase uma réplica do que disse Erasmo de Roterdão em seu Civilidade Pueril, uma das literaturas didáticas mais conhecidas, né? Em 1530. Erasmo vai argumentar a favor da contenção do corpo. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas: convém, portanto, que um jovem preste atenção à sua aparência, aos seus gestos, à sua maneira de vestir, tanto quanto à sua inteligência. Não fica bem uma criança bem educada agitar os braços, gesticular com os dedos, mexer os pés, falar mais com o corpo do que com a língua. Resumindo, uma criança deve ter o mesmo decoro no jogo que à mesa. Ora, temos aqui o quê? Ainda que de maneira muito breve, alguns extratos de diferentes momentos de um tempo longo, não é? Em que preceitos e prescrições voltadas ao corpo são desenhadas e postas em prática. Ou seja, nesses pequenos extratos nós temos uma ideia de uma educação voltada ao corpo, em que certo controle de tudo aquilo que remete ao animal, ao pulsional, ao rústico, ao rude, enfim, a uma natureza rebelde, deve ser pacificada. Tudo isso começa a ser enunciado. Temos aqui, em minha leitura, um esboço de processos educativos mais amplos voltados ao corpo, bem como temos aqui um desenho de pedagogias, ou seja, formas específicas de intervenção sobre o corpo visando a sua transformação. Seja no pequeno conjunto de regras imaginado por Machado de Assis no século XIX, seja nos textos religiosos dedicados à vida reclusa dos monastérios, que darão origem a toda uma literatura didática que vai alcançar as cortes principescas do Renascimento, da Baixa Idade Média e do Renascimento, seja ainda nos textos que se seguem nos séculos seguintes, pode-se observar uma preocupação
com a incorporação de preceitos educativos voltados ao corpo. Preceitos que insistem em apagar um corpo e fazer renascer outro, mais conveniente e desejado na vida social. Tomando então o conteúdo desses breves extratos, eu quero aqui pensar a educação como um conjunto de processos culturais bem amplos que fabricam diferentes e inúmeras pedagogias, técnicas, políticas, com a intenção de intervir na vida individual e social e que tem no corpo o seu território primeiro de ação. Meu propósito, assim, é evidenciar processos colocados em marcha em diferentes esferas da vida individual e coletiva em um recorte temporal mais largo, mesmo correndo alguns riscos, né, sobretudo num público que tem muitos historiadores, de incorrer em certas imprecisões. Mas falar de uma educação do corpo nos remete na necessidade de precisar elos existentes entre corpo e educação em uma longa duração. Implica em seguir traços, apreender vestígios, esboçar contornos, nem sempre nítidos, nem sempre visíveis e nem sempre mesmo compreendidos como educativos. E se eu penso na longa duração, eu não poderia me furtar aqui de situar, diante desse público, é claro, a minha adesão à compreensão desse tempo longo, né, dessa longa duração, desse tempo que o Brodel chama de tempo longo, lento, por vezes quase no limite da ausência de movimento. E de como que é importante pensar, né, nesses estágios, né, o Brodel fala de todos os estágios, todos os milhares de estágios, de dispersões do tempo da história, que se compreendem a partir dessa profundidade, dessa semi-imobilidade, e como tudo gravita, né, nesse tempo lento. Então é no movimento desse tempo lento da história que eu queria pensar essa noção, porque o Alexandre Vaz, que é um grande companheiro de trabalho, um grande amigo também, ele, quando nós conversávamos sobre isso, ele sempre dizia: não, Carminha, nós trabalhamos com uma noção, né? Quer dizer, é uma construção de alguma coisa. Então, essa noção, educação do corpo, ela pode, preliminarmente, nos aproximar de uma compreensão, isso eu acho muito interessante a gente seguir por esse caminho, de uma compreensão dos mecanismos pelos quais os indivíduos são investidos socialmente a se servirem de seus corpos para agir no e sobre o social. Incorporar lógicas, regras, valores, significações sociais dos usos do corpo. Trata-se, portanto, de decodificar uma singularidade corporal e analisar como essa singularidade vem sendo investida desde a infância e ao longo de toda a nossa vida pelas marcas da cultura. Do quanto nós somos tributários de processos que incidem sobre os corpos para modificar e revelar comportamentos e condutas, as mais íntimas e ocultas, tanto quanto as mais visíveis e públicas. Essa noção, ela nos remete, então, de imediato à relação que cada indivíduo mantém com o seu próprio corpo e por meio da qual ele interiorizou, desde a primeira infância, usos, significações, normas, revelando assim o trabalho do social e da cultura no que diz respeito às manifestações corporais. É desse modo que nós podemos inferir que essa noção ela está também na base da repressão progressiva do corpo, naquilo que ele tem de animal, de pulsional, daquilo que parece ser incontrolável. Educar o corpo é, portanto, torná-lo adequado ao convívio social, a inseri-lo em processos de aprendizagens que buscam sempre encobrir essas manifestações, apagando, enfim, uma natureza rebelde e trazendo à luz uma natureza pacificada. A grande tarefa da educação, qual é? Em geral, e da educação do corpo, de modo específico e especializado, senão aquela que implica na transmissão de valores, aquisição de normas, difusão de significações, com a finalidade de inserir indivíduos e grupos em redes de sociabilidades,
de conhecimentos, de saberes, de práticas, implica finalmente em assegurar o quê? As trocas entre as gerações. Quer dizer, é necessário sublinhar que há uma potência e uma ambiguidade em todos esses processos educativos que são colocados em marcha pela história e que dizem respeito direta e indiretamente ao corpo. Dois conjuntos de fontes foram estabelecidos, né, nesse meu percurso desse trabalho que eu venho fazendo sobre esse tema e fornecem elementos para os meus estudos e também para essa breve exposição. Um primeiro conjunto de fontes toma tratados religiosos escritos pelos clérigos, né, da Idade Média, como Jesus Legoff, são os intelectuais, né, da Idade Média. Os tratados de boas maneiras, que realmente é um filão interessantíssimo, né, de civilidade, os tratados de pintura e também os tratados de higiene, né, já mais tarde, já no século XVIII. No interior desses materiais, né, nós encontramos uma configuração inicial daquilo que se poderia denominar de uma cartografia dos comportamentos e dos gestos, que vão ter no corpo a sua primeira ancoragem. E cujos pequenos extratos, né, eu li aqui no início dessa fala, eles constituem, diria que constituem apenas um exemplo, né? Um segundo conjunto de fontes, que eu também utilizo em parte aqui, diz respeito, evidentemente, às imagens, né? Tanto objetos, né, mas quanto imagens. Os objetos diversos que são presentes na vida cotidiana e que, ao serem introduzidos, que hoje são banais para a gente, implicam em modificações profundas dos usos do corpo, pois muitos desses objetos substituem o próprio corpo. E aqui também, nesse lugar, eu considero a dimensão das roupas, das maquiagens, das arquiteturas, do mobiliário, das artes plásticas, evidentemente, das pinturas, sobretudo, que eu utilizo bastante, porque nos quadros nós vemos também um recorte, né, da expressão de emoções e de sentimentos, de gestos a serem aprendidos e de formas consideradas as mais adequadas de se comportar. Muitos dos gestos que nós vemos nos quadros, eles estão largamente discutidos nos tratados de pintura, por exemplo, ou nesses manuais religiosos, né? Vocês observaram, né, esse detalhe do quadro do Bruegel, né? Tem uma pessoa fazendo xixi do lado da casa, né? É um detalhe do quadro, eu recortei o detalhe porque eu queria enfatizar isso. E também o Manpissing do Rembrandt, né? Eu nunca imaginei que o Rembrandt teria pintado uma mulher fazendo xixi, mas ele pintou, quer dizer, é uma gravura. Tem várias obras, né, retratando essas funções orgânicas, né? Ou seja, manifestações orgânicas ainda não tão reprimidas como passarão a ser numa longa duração. Essa também é um exemplo interessante, porque os objetos, né, essa privadinha Bordeaux, ela é da antiguidade e de Roma, e atrás as crianças, né? E se nós observarmos esse quadro aqui, nós vamos ver uma privadinha no meio da cozinha, né? E esse quadro